Olá, comunidade positiva e próspera. Que bom ter vocês aqui de novo com a gente para mais essa etapa, né? Uma alegria mesmo. E aí, como é que estão indo as reflexões sobre o poder interior, desde o nosso último papo? O pessoal tá aplicando, será? Olha, espero que sim. Já começaram a notar talvez umas mudanças positivas assim, pequenas ou até maiores no dia a dia? Seria ótimo, né? A gente quer muito parabenizar quem tá firme aqui, quem chegou até essa parte dos estudos. É verdade, é uma conquista e tanto, né? Esse caminho de autoconhecimento, ele exige persistência. Com certeza. E nos últimos encontros, a gente mergulhou fundo naqueles exercícios práticos do Charles Haanel, lembra? Lembro sim, aqueles para idealização, visualização. Exato. Imaginação, ferramentas que ele diz que são, assim, fundamentais para a gente despertar o eu interior, né? Para achar harmonia, prosperidade. E fica claro como tudo se conecta, né? Uma coisa puxa a outra no sistema dele. Totalmente, é um sistema mesmo. E é nesse sistema que a gente continua hoje, mergulhando nesse clássico do mentalismo. O sistema da chave mestra. Alcance a harmonia, o sucesso e a prosperidade. De Charles F. Haanel. Uma obra incrível. Incrível mesmo. E hoje a gente está aqui para conversar sobre... A 11ª já. Para quem está acompanhando, sabe que são 24 encontros no total, né? Desvendando cada pedacinho desse mapa. Isso aí. E o título dessa parte, em português, foca muito na força do pensamento indutivo, né? E na fé como substância. Conceitos bem fortes que a gente vai tentar destrinchar um pouco hoje. E olha, se alguém está chegando agora ou perdeu algum episódio anterior... Fica o convite para voltar lá no canal e ouvir desde o começo, né? Sim, vale a pena. Porque o Haanel, ele constrói as ideias aos poucos, de forma bem gradual. E nos últimos capítulos a gente entrou mais na prática mesmo. A sequência ajuda a pegar o fio da meada com certeza. Então se preparem, porque hoje a gente vai tocar nos pontos que, nossa, mesmo escritos há mais de um século, falam muito com a gente hoje em 2025. É impressionante a atualidade, né? Muito. Fiquem com a gente até o final, que tem umas sacadas valiosas. Vamos lá então, começar a desembrulhar isso? Vamos nessa. Bom, o Haanel começa essa parte 11 reforçando algo que a gente já viu. A vida não é aleatória, ela é regida por leis. Princípios imutáveis, né? Que estão operando o tempo todo, a gente sabendo ou não. Exato. Ele até comenta que as grandes empresas da época dele já usavam esse conhecimento, talvez intuitivamente, para prever tendências, comportamentos. Interessante isso, já naquela época, né? Pois é. E aí ele entra num ponto-chave. A cadeia de causa e efeito. Que nunca para. Ah, sim. Todo efeito tem uma causa. Mas esse efeito, na mesma hora, vira uma nova causa, que gera outros efeitos. E assim vai, né? Uma corrente que não acaba. Exatamente. E quando a gente usa a lei da atração conscientemente, por exemplo, a gente está começando uma nova linha de causas e efeitos. Com um potencial de desdobramento que ele chama de infinito, né? Seja pro bem ou pro que a gente não quer. É aí que a coisa fica séria, né? Fica. E essa ideia da cadeia causal ajuda a entender aquela dúvida clássica. Nossa, passei por isso, mas eu nunca pensei nisso. Como atrair? Verdade. Muita gente se pergunta isso. E o Haanel lembra, no mundo mental, semelhante atrai semelhante. Os pensamentos que a gente cultiva mais, sabe? Mesmo sem perceber direito. Uhum. Eles tendem a atrair certas amizades, certas situações, certos ambientes. E essas condições externas podem acabar levando à situação da qual a gente reclama. Então a origem não é direta, tipo pensar na coisa ruim específica. Não necessariamente. Pode ser um padrão mental que criou o terreno fértil para aquilo acontecer. Entende? A influência é indireta muitas vezes, mas a raiz está lá no pensamento. Faz sentido. E para a gente conseguir decifrar e usar essas leis para o nosso lado, ele apresenta o raciocínio indutivo. Isso. Ele define como um processo da mente objetiva, da mente consciente, né? Que compara vários fatos, vários exemplos separados, Até achar o fator comum, a lei, o princípio que está por trás de tudo aquilo, que está na origem. entendi. Observar os casos para achar a regra. Exato. E o interessante é que ele coloca esse método, a indução, como a chave que tirou a humanidade da superstição, do medo. E levou para a inteligência, para a compreensão de um universo que tem ordem, que tem leis.
Uhum. Ele até lembra daquela ideia do vigia no portão, né? O pensamento crítico que analisa antes de aceitar. Sim, sim. E foi por essa indução, ele diz, que a ciência da época dele revolucionou tudo. Copérnico mostrando o Sol parado, a Terra girando, Colombo navegando baseado na Terra ser redonda. a física descobrindo energia na matéria que parecia morta, a astronomia mostrando um universo vivo. Tudo veio dessa observação e conclusão. Nossa, é uma ferramenta poderosa mesmo. E ele usa também umas analogias da natureza para mostrar como o universo busca equilíbrio, né? Sim, ele fala dos polos magnéticos, iguais se repelem, opostos se atraem, Dos elementos químicos diferentes que se combinam para buscar estabilidade. como se houvesse uma troca constante, né? Onde tem excesso, busca suprir onde tem falta. E aí ele faz uma conexão bem ousada. Ele sugere que a necessidade, o desejo, a vontade num sentido bem amplo, quase cósmico. É a força que move tudo, que induz, guia e determina a ação no universo inteiro. Essa ideia da necessidade como motor é forte. É sim, e os exemplos que ele dá são muito bons para ilustrar. Ele cita o Cuvier, o naturalista, Ah, o do dente. esse mesmo, que a partir de um único dente fóssil conseguia montar o animal todo. Porque aquele dente precisava de um corpo específico para funcionar, né? Exatamente. A necessidade implícita no dente definia o resto. E o outro exemplo do Leverrier. O astrônomo que descobriu Netuno. Isso, ele viu umas perturbações em Urano. Para manter as leis da física funcionando, ele pensou, precisa ter outro planeta ali. E Netuno estava lá, onde a matemática e a física precisavam que ele estivesse. Então, seja uma necessidade do corpo, da inteligência ou das leis da natureza, essa necessidade bem definida parece que direciona a coisa toda. Que incrível. Então, a consequência disso é que, se a gente entende essas leis pela indução, A gente deixa de ser só joguete das circunstâncias, né? e vira, como ele diz poeticamente, cidadãos conscientes na república da natureza. A gente ganha poder se alinhando a essas forças. E não lutando contra, né? Ele até brinca que a gente poderia distribuir o trabalho para os agentes naturais. Imagina, ele até sonha com Platão vendo uma foto e pensando num futuro onde o trabalho braçal é feito pela natureza. E as nossas necessidades são supridas só pela mente, onde a demanda cria a oferta. Uma visão bem avançada para a época. Totalmente. E isso leva direto ao método principal dessa parte, né? Sim, que é acreditar que aquilo que a gente busca já aconteceu no plano mental. Para poder acontecer no físico depois. E aí vem a questão. Como fazer isso na prática, né? Ele busca apoio em várias fontes, Platão, Swedenborg. E a famosa passagem de Marcos 11:24, né? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso, e ele foca na diferença dos tempos verbais. Primeiro, acreditar que já recebeu, passado, Para depois a coisa acontecer, futuro, a ordem é crucial. mas como entender isso direito? Ele explica que é como imprimir na mente universal subjetiva, aquela parte criativa, subconsciente, a imagem do que a gente quer, Mas não como um pedido, né? Como um fato já consumado. já existente. Exato. Operar no plano absoluto, sem limites de tempo e de condição, é plantar a semente mental. E se essa semente, essa convicção não for mexida pela dúvida, pelo medo? Ela vai germinar, vai se manifestar do lado de fora como realidade. Parece simples falando assim, mas exige uma disciplina mental forte, né? Muita. E ele volta no raciocínio indutivo, mostrando como ele ajuda a descobrir a lei por trás dos resultados que algumas pessoas têm. Às vezes sem nem saber como conseguem, né? Aquelas naturezas afortunadas que ele descreve. Pessoas que parecem ter sucesso fácil, tomam decisões certas, vivem em harmonia. Ele acha que essas pessoas, talvez sem analisar, já incorporaram esses princípios. É como um presente dos deuses. É um estado que a maioria não alcançou ainda, mas que ele diz que está disponível para todo mundo se a gente entender e aplicar o sistema. Exatamente. E reconhecer esse poder da mente que pode ser usado para resolver qualquer problema humano. Seja físico, financeiro, o que for. Hanel diz que isso tem uma importância transcendental. É o ponto-chave. E a grande conclusão disso tudo para ele. E que a verdade por trás desse processo criativo é uma só, né? Não importa a linguagem. Pode ser Jesus falando, crede que recebestes. Pode ser Paulo falando que a fé é a substância das coisas esperadas. Ou a ciência moderna falando da lei da atração, do poder do observador. A essência é a mesma. A mente, a consciência,
tem poder criativo. E as diferentes formas de falar sobre isso são necessárias para cada época, para cada cultura entender, né? Uhum. Ele viu o tempo dele como uma transição para uma nova era. Uma era de mais maestria individual, com a fé baseada na consciência desse poder interior. Ele descreve a mente universal como presente em tudo, no mineral, no vegetal, no animal. Mas que atinge o ápice no ser humano, com a autoconsciência. E o nosso desafio é justamente esse. Passar da teoria para a prática, né? Do saber para o fazer. Demonstrar no mundo esse domínio que ele diz que a gente tem. E aí vem a afirmação forte dele. A maior descoberta de todos os tempos é o Poder do pensamento. Não é tecnologia, não é nada material. É o pensamento. E como esse pensamento cria? Ele cria ideias. E essas ideias buscam se tornar realidade, se objetificar. Através da invenção, da descoberta, da observação, do planejamento. Usando a matéria e a força do universo. E o pensamento atinge o máximo, segundo ele, não na correria externa, mas na autocontemplação. Mergulhando fundo em si mesmo, transcendendo o ego, chegando naquela luz eterna, naquela harmonia total. E desse mergulho vem a inspiração. Que ele define como a inteligência criativa pura. E essa inteligência é superior às leis da natureza, porque pode entender e usar essas leis. Ela meio que possui as leis, né? Está acima delas. Exato. E ele também conecta sabedoria com humildade, o que é interessante. Sabedoria como razão iluminada, entender o porquê das coisas. E humildade como reconhecer nosso lugar no todo. Uma combinação poderosa. E lembra que muita gente já fez o impossível por entender e aplicar isso. Chegando no exercício da semana, então. O que ele propõe. Algo que parece simples, mas não é. Focar intensamente na citação de Marcos. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Prestar atenção no tudo quanto, sem limites ali. A única limitação, ele diz, é a nossa capacidade de pensar grande o suficiente, de ter fé no nível do desejo. E lembrar que fé não é sombra, é substância. A substância das coisas esperadas. É real no plano mental. Essa ideia da fé como substância é muito forte. Demais. E para fechar a parte, ele traz aquela citação do Goethe, que dá um nó na cabeça no começo. Nunca estamos mais longe daquilo que desejamos do que quando acreditamos ter aquilo que desejávamos. Parece contradizer o crede que recebestes, né? Totalmente. Como assim? Uma forma de entender, para encaixar no sistema, é que talvez Goethe estivesse falando da complacência. Achar que já tem superficialmente. Ou se acomodar com pouco. Isso. Essa crença passiva ou presunçosa seria diferente da crença ativa, focada, para manifestar que o Renel propõe. Entendi. Uma é para criar, a outra é achar que já criou e parar por aí. Pode ser uma interpretação. De qualquer forma, é algo para a gente refletir sobre desejo, crença, satisfação. Com certeza. Bom, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais dessa parte 11. Para fixar. Vamos lá. Primeiro. A vida segue leis imutáveis. Segundo. Nossos pensamentos iniciam cadeias de causa e efeito sem fim. Terceiro. O raciocínio indutivo é a ferramenta para descobrir essas leis. Quarto. O método-chave é acreditar que já recebeu no mental. Quinto, o poder do pensamento é a maior descoberta. Ele cria as ideias que viram realidade. E sexto, se alinhar com a mente universal e aplicar isso nos dá maestria. Ufa! É muita coisa profunda, né? Ufa! Nossa, que jornada nessas palavras do Hanel hoje. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a clarear as coisas, a inspirar. A gente agradece demais a audiência, a presença de vocês, essa energia boa que a gente sente aqui. E não esqueçam da gratidão, né? Que o Hanel também valoriza tanto. É essencial para uma vida próspera. É maravilhoso ver o interesse das pessoas crescendo por esses temas transformadores. Continuem com a gente aqui no Positivo e Próspero, porque cada encontro desses é mais um passo nessa caminhada para a abundância, para a realização. Fiquem ligados que logo tem o próximo episódio continuando a análise do sistema da chave mestra. E a constância é chave, né? Para estudar, para aplicar. É isso que vira o disjuntor para uma realidade melhor. Com certeza. E para ajudar a gente a espalhar essa mensagem, se esse papo aqui fez sentido para você, deixa o seu curtir, ajuda a gente a saber o que está funcionando. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso para não perder nada. Ative o sininho das notificações para ser avisado logo que sair episódio novo.
E compartilhe com quem você acha que pode gostar e se beneficiar também. Amigos, família. E claro, quem quiser ir mais fundo, vale a pena explorar a obra original do Hanel. E dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, já tem mais de 70 conteúdos sobre lei da atração, poder da mente, tem muita coisa boa lá. É verdade. E para fechar, a gente quer celebrar e agradecer muito a nossa comunidade. Já somos quase 160 pessoas aqui, conectadas nessa busca por uma vida mais positiva e próspera. Muito obrigada mesmo pela confiança, pela participação de todo mundo. É muito gratificante. Muito obrigado. E fica então aquela reflexão final, baseada no que a gente conversou hoje. Se a fé é mesmo a substância das coisas esperadas, qual tem sido a substância principal que a gente está cultivando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no dia a dia? Mesmo quando a gente não está conscientemente pedindo algo, né? Que matéria-prima a gente está oferecendo para a mente criadora? Exato. Fica aí para a gente pensar. Até o nosso próximo encontro. Até lá!